Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Rei eterno sobre toda a terra e o céu. Mais uma vez, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno e céu. Aleluia. Meus irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor, amém? A minha gratidão a Deus por retornar a esta casa, que eu não quero me tornar repetitivo, mas é também a nossa casa espiritual, onde nós temos grande satisfação de estar, onde nós encontramos nossos amigos, onde nós podemos ouvir e dividir algo que o Senhor nos dá, ou que dá a outros e que nós recebemos, absorvemos. Para mim é muito gratificante, eu me sinto muito honrado sempre que o pastor Wagner me convida para estar aqui. Eu quero aproveitar este momento, ainda no introito desta mensagem, para desejar ao pastor Kleber todas as bênçãos dos céus, que Deus multiplique seus anos de vida. O Senhor é uma bênção, eu lhe admiro muito, gosto muito do Senhor, o Senhor é uma bênção, Deus abençoe. Estou feliz, irmãos, estou feliz, né, porque nós entendemos que Deus está neste lugar. Você que pode, por gentileza, abra comigo sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 4. Nós vamos falar hoje acerca do poder da fé. É o tema da campanha, não é? O poder da fé. E eu quero, já de antemão, aconselhar que o seu coração esteja preparado para ouvir o que Deus tem para nós aqui. Tem um hino que diz: tem coisa boa chegando, né? Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1, nós vamos ler apenas 6 versículos. 6 versículos deste capítulo, o 4º capítulo do segundo livro dos Reis, livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4, versículo de número 1, nós vamos ler até o 6º versículo. Você pode ficar sentado mesmo, em reverência. A palavra de Deus diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que hei de te fazer? Ou o que você quer que eu faça? Em outras palavras, dize-me o que é que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Eu vou repetir a resposta dela. Tua serva não tem nada em casa. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Repete comigo assim: ela só tinha uma botija de azeite. Diz para quem está do lado: só uma botijinha de azeite. Nada mais. Nada mais. A mulher era quebrada. A mulher era tadinha. Estava ruim o negócio para ela. Só uma botija de azeite. Então disse ele: vai,
pede emprestadas vasilhas ou vasos a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. É muito legal. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque existe uma dinâmica na pregação. Você está pregando aqui, mas a tua cabeça está ali na frente. O pregador ele tá sempre falando um passo atrás do que ele está efetivamente pensando. Então ler esse texto e ver imaginar o profeta Eliseu diante de uma mulher, dando esta ordem a ela, olha a ordem que ele dá para ela: entra, fecha a porta depois de ti e dos teus filhos, deita o teu azeite. Ela tinha uma botija de azeite em todas aquelas vasilhas que ele aconselhou que não fossem poucas. Põe à parte as que estiverem cheias. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam com as vasilhas e ela as enchia. Cheias todas as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me mais aqui uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas, não há mais vasilhas, ou não há vasilha nenhuma. E o azeite parou. Antes de eu começar a pregar, eu quero que você repita comigo: o azeite só para quando acabam as vasilhas. Diga comigo: enquanto tiver vasilha, o azeite não para. Deus abençoe. Meus irmãos, o capítulo 4 do segundo livro de Reis, livro dos Reis, é por isso que a gente fala segundo Reis, é primeiro Reis e segundo Reis. Tem uma confusão, isso aí é coisa de escola teológica. Você não vai para o céu nem para o inferno por aprender isso aqui, mas não custa nada, né, irmão? Esse conhecimento a gente tem que repartir. O livro é primeiro livro dos reis de Israel, por isso que a gente não fala primeira Reis, a gente fala 1 Coríntios, 2 Coríntios, porque lá são epístolas, são cartas. É a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeiro livro dos reis de Israel, primeiro livro das crônicas de Israel. Enfim, guarda isso no teu coração, irmão. Repito, você não vai nem para o céu, nem para o inferno por causa disso, mas fica a dica, não custa nada. Lendo esse livro, ou lendo esse capítulo, nós percebemos alguns detalhes importantes aqui. E o primeiro detalhe que para mim é muito relevante, eu acho que esse é o que mais me chama a atenção, é que o capítulo 4, pelo menos na minha avaliação, é o capítulo da escassez. O capítulo 4, ele apresenta pelo menos 4 formatos de escassez. O que é a escassez, pastor? A escassez é a falta, se não absoluta, quase absoluta de qualquer coisa. A escassez é a falta. Quando você vai lá na sua conta, irmão, no dia 25, 26, no quinto dia útil, todo mundo está grandão. É McDonald's, é Burger King, é rodízio de pizza. Até o dia 10, irmão, nós estamos grandes. O termômetro é a nossa oferta. Até o dia 10 a gente dá uma oferta grande. É a felicidade do pastor, tesoureiro, todo mundo dando glória. Chega ali pelo dia 15, a gente já começa no R$5, no R$2, já começa aquela decrescente. Dia 27, 28, irmão, é o período da escassez. Tu está orando que o quinto dia útil chegue. A minha filha, ela trabalha numa empresa, ela recebe todo dia 27. Ela sabe todo dia 27 até 2030. Quando é que é dia 27 de cair numa quarta-feira? Quando é que é dia 27 em janeiro vai cair numa terça-feira? Quando é que é dia 27? Porque é o dia que ela recebe. Então quando a gente recebe, a gente está feliz. Quando o nosso dinheiro se vai, a gente está na escassez. A escassez é a falta de qualquer coisa. O capítulo 4 é o capítulo da escassez. Para você ter uma ideia, do versículo 1 ao versículo 7, está o contexto que nós acabamos de ler. E ele apresenta
a escassez de recursos. A história dessa mulher, ela é contada por ela mesma ao profeta Eliseu, e ela diz que o marido dela, que era um discípulo crente, mas ele era discípulo dos profetas, ele era fiel, porque ela literalmente aperta o profeta Eliseu. Ela chega para ele e diz assim: ó, tu sabes que o meu marido era fiel. Eliseu conhecia o marido dela, um homem que morreu, deixou um testemunho, deixou um legado, mas deixou dívidas, e agora a viúva já não tinha mais possibilidades de honrar os compromissos assumidos pelo falecido. Então ela recorre ao pastor do marido, ao líder dos profetas, ao profeta que estava em proeminência, ao profeta que era aquele que estava evidenciando na sua vida os destaques da presença e da manifestação da glória de Deus. Ela chega para Eliseu e fala assim: olha, tu sabes que o meu marido era dos filhos dos profetas, discípulo dos profetas, e ele era temente, tu conhece ele, só que ele morreu e agora eu tenho que pagar as contas, e sinceramente, eu não tenho mais recursos, ou seja, escassez de recursos, eu não tenho mais de onde tirar dinheiro. Para o senhor ter uma ideia, profeta Eliseu, os credores estão batendo lá na minha porta, e o plano deles é levar os meus filhos para serem escravos. O que é isso? Você ter 2 filhos, já perdeu o marido, e agora 2 filhos que você tem, os credores querem levar embora, para torná-los escravos. É pesado demais. Então o capítulo 4 é o capítulo da escassez. Do versículo 8 ao versículo 37, a Bíblia diz que o profeta Eliseu garante a sunamita um filho. Capítulo 4, versículo 8 a 37. É a história da mulher sunamita e do seu filho. Essa mulher não tinha filhos, era escassez de crianças em casa. Em terceiro lugar, do capítulo 4, versículo 38 ao 41, a Bíblia fala da escassez de comida. A falta de comida era tamanha que havia morte na panela. Eles colocaram algo que eles pensavam ser um legume, e na verdade era veneno, ou seja, escassez de comida. E depois, quando não havia mais pão, a Bíblia diz que Eliseu faz uma oração, e 20 pães alimentam 100 homens. Oh, glória! Ou seja, a falta de alimento, e agora Eliseu ora, e 100 homens, do versículo 42 a 44, são alimentados pelo pão multiplicado pelo profeta Eliseu. A mulher abre o seu coração, profeta. Ela diz: profeta, eu estou passando por um momento difícil. Os meus filhos serão levados pelos credores. Eu não tenho condições de pagar. Eles serão escravos. E talvez com isso eu pague o débito que tenho. O profeta Eliseu olha para a mulher e pergunta: o que queres que eu te faça? Em outras palavras, é exatamente isso que ele pergunta. O que te hei de fazer, é o que a Bíblia diz na versão que tenho. Ela responde, ele pergunta: o que tu tens em casa? Eu tenho para mim que essa é a primeira pergunta desta noite. O que você tem em casa? A resposta da mulher é pronta. Ela dá uma resposta pronta, separada por uma conjunção adversativa, a conjunção senão. Ou seja, antes do senão, ela diz: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. O senão separa a resposta pronta para a resposta que seria o pingo de esperança na vida daquela mulher. O senão separa aquilo que ela não tinha daquilo que ela tinha. O senão separa a impossibilidade de alguma coisa acontecer de uma pequena possibilidade de um milagre da parte de Deus acontecer. Ele pergunta: o que tu tens em casa? Ela responde: a tua serva não tem nada. É isso que nós falamos sempre. A nossa resposta, ela tendencialmente tem um cunho imediatista. Nós respondemos prontamente. Você é feliz? Não, eu sou infeliz. Como é o teu casamento? Meu casamento é um caos.
Como é o teu trabalho? Meu trabalho é horrível. Só que você olha para a sua vida e você está saudável, você está na sua casinha, é pequena, é num bairro simples, mas é sua. Se não é sua, é alugada, mas você mora nela, você dorme nela, você acorda nela. Você olha para a sua família, para o seu casamento e pergunta: mas o seu casamento, se meu casamento é terrível, é infeliz, eu não tenho nada de bom no meu casamento. Aí você olha para os seus filhos e diz: eu tenho meus filhos, que são um presente que Deus me deu. E você olha para a sua união e entende que ainda é possível que Deus realize um milagre no seu casamento. E Ele pode melhorar, Ele pode ser transformado. Quem crê que Deus pode transformar casamentos? Quem crê que Deus pode transformar a tristeza em alegria? Quem crê que Deus pode arrancar a dor? Você não separa a resposta imediata da probabilidade do milagre. Ela diz: a tua serva não tem nada em casa. Resposta imediata: senão uma botija de azeite. A botija de azeite, na verdade, é um pequeno recipiente em forma de bojo na parte inferior, com um pescocinho estreito. Quem entendeu diz amém. Ou seja, uma botija não será grande, uma botija não terá muito azeite armazenado. Ou seja, tudo que ela tinha era pouco. Uma botija de azeite no tempo desta mulher talvez serviria para acender um candeeiro. Uma botija de azeite no tempo desta mulher talvez serviria para tratar alguma enfermidade. Uma botija de azeite no tempo desta mulher jamais serviria para ser vendido, porque existe o processo da preparação do azeite. O primeiro azeite que é extraído da oliveira, na verdade, ele é utilizado no culto, no altar, era utilizado na adoração. O segundo azeite extraído da oliveira era utilizado para o tratamento das enfermidades e para a comida. O último azeite da oliveira era utilizado para alimentar os candelabros, que também eram movidos a óleo. Quando o profeta pergunta para ela: o que tu tens em casa? Ela responde: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. A mulher está dizendo: o que eu tenho em casa não é suficiente para pagar as minhas contas. Ela não sabia que milagre o profeta Eliseu poderia fazer. O profeta Eliseu se mostrou um homem prático. Ao longo do seu ministério, os milagres que o profeta Eliseu são surpreendentes e representam o dobro dos milagres que o profeta Elias, que foi seu antecessor, realizou. Talvez a mulher imaginou que o profeta diria para ela: vai na tua casa, entra no teu quarto, fecha a porta, e debaixo da cama vai ter um barril cheio de ouro. Ou quem sabe a mulher imaginou que o profeta ia fazer um cálculo, ia pedir o CPF, o telefone celular, ou um e-mail, ia fazer um pix para abençoar a vida dela, para ela pagar a conta. Mas o profeta disse: não, melhor do que o milagre pronto, é você testemunhar o milagre acontecendo. Você não entendeu, você não entendeu. Melhor do que o milagre pronto é você testemunhar o milagre acontecendo. É dia após dia você dizer: opa, isso aqui é um milagre, isso aqui é um milagre, porque é um milagre da parte de Deus. Pode acontecer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Deus pode sim realizar o milagre quando e onde Ele quiser. Vai para a tua casa. O engraçado é que a ordem é essa: vai para a tua casa. Ela teria que voltar para o lugar que na avaliação dela não tinha nada. Ir para casa parecia uma ordem infundada. Mas ela foi. E ela foi por quê? Essa mulher voltou para casa por quê? Porque ela cria em Eliseu. E Eliseu cria em Deus. Eu vou repetir. A fé de Eliseu estava firmada em Deus. A fé desta viúva estava firmada em Eliseu.
Eu vou repetir até você dar glória a Deus. A fé do profeta Eliseu estava firmada em Deus. A fé desta viúva estava firmada em Eliseu. Você vai lembrar que em Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João estão indo para o templo, a hora nona, às 15 horas, a hora da oração, a Bíblia diz que eles chegam e está um homem paralítico na porta do templo, a porta chamada Formosa. O homem estende as mãos e pede uma esmola, e a resposta de Pedro e João foi esta: olha para nós. Na prática, a resposta de Pedro e João é antagônica a esta que Eliseu está apresentando à mulher. Pedro está dizendo: por favor, irmãos, eu quero trazer uma observação simplista desse grande milagre. Olha para nós. Tipo assim, nós não temos ouro pendurado nos nossos pulsos. Nós não temos anéis de ouro. Nós não chegamos aqui acompanhados por seguranças ou por companheiros. Nós somos pobres, ou seja, nós não temos recursos. Nós não temos recursos. Mas o que temos, isto te damos. Ou seja, o apóstolo Pedro e João colocam os recursos depois da autoridade. A autoridade e a presença de Deus virá antes dos nossos recursos. Você não entendeu? Então eu vou repetir: os nossos recursos virão depois da autoridade que Deus nos deu. Porque talvez chegue um momento que os nossos recursos não serão suficientes, e tudo que teremos é a autoridade que Deus nos deu. Eliseu diz para a mulher: volta para a tua casa. Volta para o lugar de onde você veio. Volta lá. Você vai pegar essa botija, vai pegar os teus filhos, e vai entrar, e vai conseguir vasilhas, muitas vasilhas. Eliseu aconselha que as vasilhas sejam grandes. As características das vasilhas: elas tinham que ser grandes. Primeira característica, elas tinham que ser grandes. Segunda característica, elas tinham que ser muitas. Por que tinham que ser muitas, pastor? Por que tinham que ser grandes? Porque para vender o óleo, para o óleo dar lucro, precisava ser muito óleo vendido. Mas ela tinha uma botija. Ela tinha uma botija. E o profeta diz: tu não vai conseguir botija, tu vai conseguir vasilha grande. Ou seja, a botija que ela tinha era infinitamente menor do que as vasilhas que ela conseguiu. Eliseu confiava em Deus, a viúva confiava em Eliseu. Ela não titubeou, ela não questionou, ela não perguntou. Ela disse para os meninos: meninos, vamos para casa. Eu fico imaginando dois guri. Eu tenho duas filhas pequenas e uma filha adulta. Imagine dois meninos entrando atrás da mãe. A mãe vai na cozinha, na ponta dos pés ela pega a botija com óleo, e ela diz: venham, meninos, nós vamos fazer o seguinte. A mamãe vai ficar aqui. Imagine a mãe conversando com os dois rapazes: mamãe vai ficar aqui esperando vocês. Vocês vão bater na casa da direita, na casa da esquerda, vão pedir para a dona Joaninha, para a dona Mariazinha, vão bater na casa do seu Paulinho e perguntam se eles conseguem emprestado vasos vazios. Terceira característica dos vasos: vazios. Vamos recapitular: os vasos precisavam ser grandes, muitos e estarem vazios. Eu vou repetir para tu guardar no teu coração: grandes, muitos e vazios. Digamos que um vaso com água tiraria o efeito, porque todo mundo sabe, até as nossas crianças sabem que o óleo e a água não se misturam. Todo mundo sabe que o óleo misturado ao vinho, por exemplo, ele tira o efeito do vinho, e o óleo já não serve para nada. Então o vaso precisava estar vazio. Irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu estou cuidando do relógio porque agora eu sou um homem prudente. Você viu? Hoje eu cheguei, não eram nem 8h30. Cedo! Cheguei de madrugada, Juliano. Hoje eu cheguei cedo. Ninguém vai poder dizer que eu cheguei atrasado.
Eu avaliando eu mesmo, hoje eu cheguei cedo, eram 8h15, 8h20, tá louco, madrugada, sem pressão, sem pressão. Imagine um vaso, muitos, grandes e vazios. Não podia ter nada no fundo do vaso, não podia ter nada, nenhum líquido ali, não podia ter cereal no vaso, nada no vaso, vazio. O vaso precisava estar vazio. Irmão, olha para quem está lá e diz assim: o vaso precisava estar vazio. Vamos melhorar isso aí, ficou enviesado, não ficou? Então vamos de novo. Os vasos precisavam estar vazios. Aleluia. Eu quero que você pergunte bem alto por quê. Mais alto, por quê? Porque toda mistura que tem no vaso, quando o óleo vem, ele perde o efeito. Tem que tirar a mistura. Tem vaso que a gente conhece, que é grande, e tem muitos, irmão, tem muitos. Tem ou não tem muitos vasos? Tem vaso que não acaba mais. É vaso que canta, é vaso que prega, é vaso que preside. Tem vaso de todo tipo, é vaso preto, é vaso branco. Quando Deus resolve usar, todo vaso fica grande. Mas para que Deus possa encher de óleo, que é o símbolo da unção e a presença do Espírito Santo, para que Deus possa encher o vaso do óleo e da unção que vem do Espírito Santo de Deus, o vaso precisa estar vazio. Porque se tiver um pouquinho de fúria no vaso, pouquinho, não estou falando muito não, um pouquinho de fúria, se o vaso for um pouquinho furioso, o óleo não vai ter o mesmo efeito. Se o vaso tiver um pouquinho só de trambique, o óleo não se mistura com o trambique que está dentro do vaso. Então quando os meninos chegavam com os vasos para a mamãe, a primeira coisa que ela fazia era virar o vaso de boca para baixo. Porque a ordem do profeta era essa: o vaso precisa estar. Deixa eu achar um vaso aqui. Estou tentando pegar um vaso mais leve que a cadeira do pastor. Tem vaso por cima? Peguei aqui. Ó, os meninos chegavam e falaram: estou em casa, não falei que eu estou em casa. Você já está vermelha, né? Ó, isso aqui é um vaso. Quem é isso aqui? Quem é isso aqui? Não, ai que tem isso aqui, tem um vaso. Isso aqui é um vaso. Imagina o menino chegando em casa e dizendo: mãe, trouxe esse vaso. A primeira coisa que ela fazia, tirava tudo que não prestava de dentro do vaso. Não entendeu? Só essa meia dúzia aqui que entendeu, meia dúzia que bateu palmo que entendeu. Então vou repetir: a primeira coisa que Deus faz, irmão. Sabe por que tu não é cheio às vezes, irmão? Tu não é cheio às vezes porque tem alguma coisinha às vezes no fundo do vaso, que tu diz que é resultado de hereditariedade. Não, mas eu sou assim porque meu pai era assim. Eu falo assim, eu sou agressivo desse jeito porque minha mãe, porque minha vovó era assim. Na verdade eu venho de uma família de gente braba. Olha que comparado com a minha bisavó, eu ainda sou calma. Minha bisavó matou uma pessoa, eu não matei ninguém até agora. Está entendendo? A velhinha, tua bisavó, tocou para subir. Velhinha danada. Aí tu entende que esse pouquinho de fúria no fundo do teu vaso não vai ter problema nenhum. E Deus está dizendo negativo: para eu encher de óleo, o vaso tem que estar completamente vazio. Então assim, irmão, ó, ei, tu entendeu o mistério? Nós vamos fazer aquela oraçãozinha do vaso vazio. Vamos fazer a oração do vaso vazio. A oração do vaso vazio é simples. Você vai fechar os olhos, não adianta ficar me olhando com os olhos arregalados. Não fique, feche os olhos. E diga assim: Deus, nessa noite, meu anelo. Diga: esta noite, meu anelo é ser cheio do óleo do Espírito Santo. Eu estou nas tuas mãos.
E a minha oração é que o Senhor me coloque de cabeça para baixo. E tudo que não presta, lá no fundo do meu vaso, seja expelido para a honra e glória do nome do Senhor. Quem pode glorificar o Senhor? Quem pode glorificar o nome do Senhor? Diga glória a Deus, diga aleluia, diga, irmão, diga. Você que pode exaltar o nome do Senhor, diga glória a Deus. Eu quero ouvir o seu glória a Deus. Eu quero ouvir o seu aleluia. Eu quero ouvir, irmão, você dizendo: tira o que não presta, tira o que não presta. Tira do meu vaso aquilo que em algum momento já foi útil, mas que não combina com óleo. Irmão, a água é útil. Nós precisamos de água. A maioria de nós não sabe, mas à luz da Bíblia, a terra veio da água, nasceu da água. A água foi a grande matéria-prima da terra. Talvez por isso hoje a terra seja composta na sua maioria por água. O nosso organismo é composto na sua maioria por água. Ou seja, a água é importante, mas nesse contexto em que o óleo precisa entrar no vaso, a água não serve para nada. Talvez a água e o vinho lá no casamento em Caná da Galileia eram importantes, mas nesse contexto que lemos, a água e o vinho não servem para nada. Existem coisas que para você eram importantes antes, mas que agora não servem para nada, nada. Só servem para impedir que o óleo de Deus seja derramado na tua vasilha. Então, eles precisavam de vasilhas grandes, muitas vasilhas, todas elas precisavam estar vazias. Os meninos trouxeram. A Bíblia diz que havia uma linha de produção. Ela entrou em casa, pegou aquela botija, repita comigo, a botija, menor que a vasilha. Diga: a botija menor que a vasilha. A mãe estava lá com a botija na mão. E os meninos entrando com os primeiros vasos. E eles trouxeram os vasos e ela começou. Imagine a mulher com uma botija na mão. É como se uma torneira estivesse dentro daquela botija. Ela encheu vasos, vasos e vasos e vasos e vasos. Quando ela encheu o último vaso, a Bíblia diz que ela perguntou para os meninos: meninos, traz mais vaso. E eles disseram: mãe, acabou. Quando os meninos disseram: os vasos acabaram, ela olha para a botija e o vaso e o óleo da botija também parou. Sei lá, faz lá. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus. Isso é o Manás. Quando chegou o último vaso, grande, vazio, que perfazia uma quantidade
exorbitante, muitos vasos. A Bíblia diz que o óleo da botija parou. A mulher olha, querido irmão, e na sua casa, um mar de vasos. Ela vai diante do profeta Eliseu e pergunta ao profeta: e agora? O que eu faço? E ele dá uma ordem que para mim é a mais incrível que se possa dar. Ele disse assim: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivei do resto. Vamos escalonar esse negócio para encerrar esse sermão? Vamos escalonar. A ordem do profeta está dividida em 3 momentos. Primeiro momento, ele diz: vai e vende. Vende tudo. Todo óleo, vende o óleo, todo, vende. Pega todo o dinheiro. Segunda ordem, pega todo o dinheiro. Paga a tua dívida. E a terceira ordem para mim é a mais intrigante, porque ele diz assim: e vive do resto. Ou seja, o milagre decorrente do óleo existente naquela botija encheu tantos vasos que ela vendeu, pagou a dívida e sobrou dinheiro. Eu pergunto, irmão, será que o que sobrou? Porque a Bíblia não fala mais da mulher. A Bíblia não diz que ela se tornou uma empreendedora do ramo do óleo. Não, acho que não. Até porque eu entendo que ela vendeu tudo, mas sobrou dinheiro. O que é que ela fez do resto? Não sei. O que eu sei é que o profeta disse: vivei. O verbo viver aqui é conjugado no imperativo passivo do presente. É uma ordem: vivei do resto. Ou seja, o que sobrar dessa venda, vocês vão poder viver tranquilamente. Fique imaginando essa mulher comprando móveis novos, comprando uma carroça nova, que na época não tinha carro, né? Se tivesse carro, ela ia comprar uma X35. Porque pensa no carro que eu gosto demais, que é bom, é essa aí. Ela ia pegar o dinheiro, comprar uma carroça nova, ia dar um tapa na casa, rebocar por dentro, pintar por fora, fazer uma garagem para a carroça ficar no sereno, no tempo. Ia comprar umas cabeças de gado, ia virar uma pecuarista, ia plantar trigo, soja, alguma coisa. O certo é que o dinheiro que sobrou desse milagre, ela pôde viver. Antes de eu continuar, ou antes de eu encerrar, são 21 horas e 29 minutos. E a pessoa me convidar de novo, senão os caras não me convidam. Você vai segurar a mão da pessoa que está do seu lado. Segura a mão. Pastor Moisés, que alegria. Segura a mão. Olha para esse abençoado que está perto de você e diga assim: meu irmão. Se você vê que ela tem cabelo longo e que é uma irmã, diga minha irmã, por favor. Isso. Porque tem gente olhando para a irmã dizendo meu irmão, mas ela é uma irmã, por que está chamando de irmã? Vamos lá, diga: meu irmão, nessa noite, o Espírito de Deus me dá autoridade para profetizar sobre a tua vida. Em nome de Jesus. O milagre que virá da parte de Deus para você será tão grande, que se você for um bom empreendedor, você vai viver para sempre com esse milagre. O problema é que alguns de nós às vezes não sabe
exercer a gestão sobre o milagre. Falta habilidade para a gestão do milagre. Recebe o milagre. Imagine, irmão, se essa mulher saísse queimando o dinheiro que sobrou da dívida. Vendeu o azeite, pagou a dívida e queimou o resto. Comprou casa na praia. Comprou um helicóptero, Neymar. Comprou um helicóptero. Não sabe fazer a gestão do milagre. A ordem do profeta é clara: vivei do resto. Ou seja, o que sobrou seria suficiente para eles viverem. E isso passava pela gestão da mulher e dos meninos. Mãe, eu quero um tênis da Nike. Mamãe não vai comprar um tênis da Nike, mas é só R$700. Irmão, diga comigo bem alto: o sangue de Jesus tem poder. As minhas meninas, elas gostam de All Star. Aliás, todo mundo lá em casa gosta, todo mundo tem um. Varão, eu tenho All Star. Mas eu sou negrão raiz, tem também, não tem, Jean? Todo negrão raiz tem que ter um All Star. E as minhas meninas, cor-de-rosa, o pastor vai ficou pesado. Tudo bem, o do Juliano é cor-de-rosa, você que não ouviu, foi isso que ele falou. As minhas meninas queriam um All Star. Que viu meu All Star da minha esposa. A gente quer um All Star, a gente quer um All Star. A minha cunhada, na melhor das intenções, foi naquele site da internet, sitezinho pesado, que vende coisa fria, e comprou um All Star frio. Um All Star tu colocava no suco, o suco ficava geladinho. Deu para minha guria olhou para aquele All Star. Obrigado, tia. Olhou para mim e falou assim: é falso, né, pai? Eu olhei de cantinho, eu vi que aquela estrela estava, sabe? Aquela estrela estava meio enviesada. Eu disse: acho que é. Quando a minha outra menina, porque eu tenho duas pequenas e uma casada. A casada é o marido dela que deu All Star para ela. Eu já dei todos os All Star que podia dar quando ela era solteira. Casou, filho. Escolhi aquele negrão para casar, vai lá, ele que te deu All Star agora. Quando a minha menor fez aniversário, dia 25 de outubro, a minha mãe, porque com peninha, vó, pior problema que tem. Viu a outra com All Star amarelo, falso, mas amarelo. Foi lá e comprou um All Star, mas a minha mãe é negócio genuíno. Foi na loja, gastou não sei quantos, comprou um All Starzinho assim, original para menor. A menor colocou nos pés, e a do meio falava assim, ó: por que o dela é original e o meu é falso? Minha esposa, mulher preocupada, mulher prudente, chegou para mim e disse assim, ó: nós vamos ter, nós não vamos ter que nada. Não vamos ter que nada. Mas a guria tá vendo que o All Star é falso. Eu disse: vai reclamar para tua irmã que comprou esse negócio frio para criança. Não me envolve nessa história. Eu não vou gastar um tostão com All Star original. Sabe o que é isso? É gestão do milagre. Porque eu entendo que janela do céu aberta é milagre. Porta do céu aberta é milagre. O ato de eu dizimar e o Senhor me retribuir nesta vida e na eternidade é milagre. O segredo para que isso se perpetue está na gestão. Vou comprar. E quando a gente saía para passear, a minha esposa dizia assim: ai, todo mundo de All Star. E a menina do meio dizia assim, ó: só o meu que não é original. Ela incomodou tanto a minha mãe, uma nega velha, já de quase 80 anos, que a minha mãe um dia foi lá e disse: eu comprei para Keila um All Star original. Eu disse: mas mãe, para que a senhora está dando? Para o dia da criança. Eu disse: mas mãe, é fevereiro. O dia da criança é em outubro. E a minha mãe deu para ela um All Star original. Aí agora está todo mundo feliz. Mas do meu bolso, do meu milagre, não saiu. Toca no ombro de quem está lá assim: você precisa aprender a gerenciar o milagre que Deus te deu.
Toca de novo no ombro e diz assim, ó, se for preciso, compra frio. Se for preciso, diga, mano. Se a criança for bem pequena, compra pirata. Fica de pé. Eu vou perguntar e tu responde, irmão. Quem está aqui diz amém? Você acha que essa mulher voltaria para falar com o profeta Eliseu depois? Tipo assim, paz, senhor, profeta, tudo bem? Eliseu, paz, senhor, tudo bem? Profeta, tu não acredita? A gente, eu acho que, sei lá, acho que a gente meio que errou na escolha porque a gente está de novo, os credores, sei lá, em casa. Eliseu diz assim, não. Porque senão vai acontecer que nem aconteceu com os filhos dos profetas, vai vir fogo do céu, vai queimar você. Está entendendo? O segredo da perpetuação do teu milagre está na tua gestão. Porque Deus dá, irmão. A Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Deus dá. O problema não é Deus, irmão. O problema somos nós. Aí o cara recebe 1.000 pila por mês. Lá na minha igreja acontece direto. Os caras vêm para mim e falam assim, pastor, eu emprestei dinheiro para o irmão fulano e ele me pagou. Varão, eu não sou SPC, filho. Quando foi emprestado, não me procurou. Vai lá e resolve com ele. Se der briga, eu disciplino os dois. O caloteiro e o credor. Porque tem crente que é pavio curto. Aí nessa hora, a gente se envolve. Você entendeu, irmão? Deus dá um milagre para a gente toda hora. Ah, mas eu ganho pouco. Se você ganhar pouco, viva com pouco que você vive. A nossa igreja é direta e reta. Os caras ganham 1.000 pila. Pastor, Deus me deu um carro. Eu disse, que bom, querido. Que carro é? Um Palio, um Corsa, um Fusca, uma Brasília, um Chevette, um Monza, um Vectra. Sei lá. Que lindo, irmão. Tu conseguiu comprar à vista? Não, pastor. Também não compro carro à vista, irmão. Meu carro está ali fora, mas lá em casa tem uma Bíblia, aquela NAA. A NAA é a mais grossa que eu tenho lá em casa, é dessa grossura. Não dá para levar a NAA na igreja, é muito pesado, pode machucar uma pessoa de tão grossa que é o carnê do meu carro. Mas quando eu fui pagar as prestações, eu disse assim para o rapaz, eu falei para minha esposa assim, ó, vamos comprar isso aqui dentro do nosso número. Porque também não quero comprar um carro e me apertar e ter que estar vendendo o rim para o mercado negro para poder pagar a prestação do carro. A gestão do milagre. Lá na minha igreja, os negros e os brancos também recebem 1.000 e assumem prestação de 800. Cara, eu tenho quase certeza que não vai dar certo. A conta não bate. Entendeu? Vai chegar no final do mês e você dizer assim, amor, tem que pagar o telefone. Cortaram a luz. Daí tu... Não, desde que eu tenho ali um amigo meu vem resolver, mas teu amigo resolve a questão da luz. Primeiro o nego velho em cima do poste. Eu não tenho condições de pagar a luz, mas está pagando de carrão. Por quê? Porque recebe 1.000 e assume a prestação de 800. Não pode pagar a luz, não pode pagar a água, não vai... O rancho. Domingo, torcendo para alguém convidar para almoçar domingo na casa. Pá, tua mãe não ligou? Não, ainda não. Pastor, eu preciso conversar com o senhor, pastor. Eu vou na sua casa. Não, pastor, nós vamos na sua. Domingo, 15 para o meio-dia. Quer oração 15 para o meio-dia na minha casa? Não, velho. Faz assim, filho, ó. Tu almoça aí, ó. Depois do culto a gente conversa lá na igreja. Vou dar uma economizada. Gestão do milagre. Porque Deus dá ou não dá? Dá um milagre. Mas compete a você fazer a gestão do milagre. Amém? Vamos orar. O senhor vai cantar? Depois? É verdade que tu tem um All-Star rosa mesmo. Sérios amigos,
Ele tem Oscar rosa. Não mente para mim. Por causa da Barbie, pastor. Não? Por causa da Barbie. Feche os teus olhos. Meu Deus, Tu tens o controle de todas as coisas. Não existe nada nem ninguém que consegue entender profundamente o Teu agir. Tem sido nosso empenho, Senhor, compreender os Teus oráculos, a Tua vontade, o Teu querer na nossa vida. A mensagem que pregamos alude ao poder da fé. A fé que esta mulher nutria num homem de Deus que nutria fé no Senhor. A fé do profeta fez com que o milagre acontecesse na vida desta família. E sinceramente, tudo que nós precisamos nesta noite é que o milagre aconteça também na nossa vida. Eu não sei a vida dos meus irmãos aqui presentes. Cada um sabe das suas limitações e necessidades. Mas eu tenho tantas, Senhor, tantas. Eu oro pela saúde da minha esposa. Eu oro pela educação e a saúde das minhas meninas, da minha neta, da minha filha, do meu genro. Eu oro pela prosperidade no meu lar, na igreja que por misericórdia eu apacento. Eu oro pela prosperidade desta congregação, que tem sido a nossa congregação. Eu oro pela longevidade dos nossos pastores, pastor Wagner, pastora Nádia. Eu oro por cada irmão que aqui está esta noite, que acredita no milagre que o Senhor pode realizar. Porque, meu Deus, eu tenho certeza que depois que o milagre acontecer, nós vamos voltar e perguntar para a mesma pessoa que nos deu o milagre, o que nós devemos fazer dele. E no nome de Jesus, enquanto nós oramos, eu quero profetizar que o milagre está acontecendo na casa dos nossos irmãos. Enquanto nós oramos, eu quero crer que o milagre está acontecendo no hospital em que o familiar está baixado. Enquanto nós oramos, eu quero crer que o milagre está acontecendo no cárcere, onde o sobrinho, o filho, o vizinho deste irmão ou irmã está aprisionado. Eu quero crer no milagre. Eu quero profetizar que o milagre vai acontecer na casa deste irmão, desta irmã. Vai acontecer na rua, na vila, no bairro que ela mora. Eu quero crer que o milagre vai acontecer na vida destas pessoas que ouvirão esta mensagem, ou que saberão que ela foi pregada para a honra e glória do nome do Senhor. Eu posso até estar. Enquanto nós louvamos, Pai, o milagre vai acontecendo. Enquanto nós oramos, o milagre vai acontecendo. Nós estamos na Tua presença, o milagre está acontecendo. Em nome de Jesus de Nazaré, realiza o milagre pela Tua glória, para a Tua glória e pela glória do Teu nome que está sobre todo nome.